Bom dia, tudo bem com você? Olha só, nós estamos hoje encerrando a leitura desse livro tão lindo, Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje na leitura do capítulo 28, último capítulo desse livro. Eu quero orar com você, orar por você nesta manhã de bênçãos e de vitórias. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na Tua presença. Estenda as Tuas mãos sobre a nossa vida, nos dá um dia abençoado, um dia repleto de respostas, um dia de vitórias, um dia, Senhor, de aconchego contigo, que a Tua presença permaneça conosco. Põe um anjo à guarda da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada um que participa desse devocional. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de concluir a leitura desse livro tão maravilhoso, Atos dos Apóstolos. A Ti a glória, a honra, o louvor, a majestade, Senhor, nós dedicamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Se você pode pegar a sua Bíblia e ler junto comigo, é uma bênção. Se não, você pode acompanhar, eu leio para você, tá bom assim? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Que coisa maravilhosa! Você gostou da leitura desse livro durante todo esse mês? Já entramos no mês de agosto, não é? E foi maravilhoso, para mim, pelo menos, foi muito bom ler e conhecer um pouco mais. Cada vez que nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, é muito bom. E nós aprendemos aqui que esse livro de Atos dos Apóstolos, o autor dele é o médico Lucas, que era amigo do apóstolo Paulo. Olha só qual é o tema desse livro: a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. A data é cerca de 63 depois de Cristo, tá bom? Olha que coisa maravilhosa. Qual é o propósito desse livro? Nós encontramos aqui, ó. Lucas tem pelo menos dois propósitos ao narrar os começos da igreja. Primeiro, demonstra que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição. Segundo, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas, que é o autor desse livro de Atos, registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O capítulo 2, de 1 a 4, o capítulo 10, de 4 a 47, 44 a 47, e o 19, de 1 a 6. O contexto destas passagens mostra que isto era normal no princípio da igreja e que é o padrão permanente de Deus para ela. Que coisa maravilhosa a leitura desse livro. Então vamos lá? Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. O título é Paulo em Malta. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar. A justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximos daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha,
por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteólio, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria concluir a leitura desse livro de Atos dos Apóstolos. Estamos concluindo a leitura do último capítulo, que é o capítulo de número 28, que diz o quê? Que Paulo foi para Malta, do versículo 1 ao versículo 10. Não devemos entender mal a palavra dos versículos 2 e 4, traduzida por Almeida como bárbaros. É melhor. Olha só,
Aí nós encontramos aqui que no espaço de poucas horas, Paulo, eu estou com a Bíblia explicada. Tem um comentário muito bom aqui. No espaço de poucas horas, Paulo teve uma variedade de experiências. Olha só o que aconteceu com Paulo. Sofreu naufrágio e foi salvo. Ficou destituído e foi abastecido. Foi mordido de cobra e conservado com saúde. Foi tomado por assassino e adorado como Deus. Quem vive na presença de Deus conserva a serenidade. E foi isso que Paulo fez. Em meio da diversidade das circunstâncias, hora nenhuma, nós encontramos o apóstolo Paulo nervoso, brigando, dizendo eu tenho direito, eu tenho posição. Não, ele sabia como falar, como se posicionar e como dar o testemunho de conversão que ele tinha na sua vida, dada pelo próprio Jesus Cristo. Olha só, nós notamos que os pagãos eram caridosos e supersticiosos. Olha o versículo de número 4. Olha o versículo de número 4 desse capítulo 28. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Olha que superstição. Como ele já vinha de um naufrágio, a víbora pegou na mão dele e disse: agora pronto, já foi. Mas tudo aquilo... Veja que nesse capítulo, quando eles vão para a casa de Públio, o pai de Públio tá doente. Olhe que coisa interessante. Tudo aquilo ali levou Paulo a ser um canal de bênção, de cura na vida do pai daquele homem que acolheu aquele povo. E as outras pessoas também foram alcançadas com benefício de cura da parte de Deus. Que coisa maravilhosa! Olha só, o versículo 8 fala sobre isso, que a cura foi feita pelo homem de Deus. E Lucas, o médico, relata o caso. É Lucas quem está contando esse caso. Durante os 3 meses passados na ilha, podemos acreditar que Paulo teve muitas ocasiões para falar do evangelho. Mas Paulo, ele não perdia a oportunidade. Olha só, quando ele estava preso com Silas, ele cantava e orava. E ele ganhou a família do carcereiro todinha. Quando ele estava diante de Festo e de Agripa, ele também falava. Quando dava a oportunidade dele se defender, ele falava da sua conversão. E aqui não era diferente, ele aproveitava a oportunidade. Isso é chamado de Deus. Olha só, ele não perdia a oportunidade de falar do evangelho da salvação. Isso nos ensina uma grande lição. Todo momento nós precisamos aproveitar o tempo, a oportunidade de falar para alguém que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que um dia ele vai voltar para levar a sua noiva, a sua igreja. Quando ele estava indo para Roma, do versículo 11 ao versículo 31, afinal a viagem é reiniciada. Eles vão continuar a viagem, ele tem que chegar lá. E prossegue sem novidade. Vemos que então, como agora era costume dar nomes aos navios, Castor e Pólux eram 2 irmãos gêmeos da mitologia, filhos de Júpiter e Leda. Segundo a crença da época, eles protegiam os marinheiros, por isso que tinha esse nome. Então, nós vamos notar aqui nesse capítulo 28, a fraternidade cristã com Paulo. Que Paulo encontra no caminho. Olha que coisa maravilhosa. Ele passa 7 dias com os crentes em Puteolos. Outros irmãos o encontram em 3 Vendas e em Roma. E ele tem uma casa particular. Isso é um presente de Deus para Paulo. Tem uma casa particular. Enquanto os outros foram para a prisão, Paulo vai para uma casa particular, onde o visitam muitos crentes. Olha que oportunidade. Ele sabia que ele estava preso em cadeias, mas ele não estava amordaçado. Ele falava, ele tinha inteligência, ele tinha conhecimento e ele tinha amor pelas pessoas. Parece que os acusadores em Jerusalém se tinham esquecido de Paulo, nada tendo escrito a seu respeito aos judeus. Ninguém mandou carta nenhuma falando mal de Paulo, falando nada de Paulo.
Não mandou nada dizer respeito aos judeus de Roma. Embora Lucas não entenda a sua narrativa, além deste primeiro encarceramento em Roma, embora Lucas não estenda, ele não fala muita coisa, né? Lucas, escritor do livro de Atos. Dá a entender que durou 2 anos. Olha o versículo de número 30, desse capítulo 28 que nós lemos hoje. O versículo 30 diz: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Isso é o relato de Lucas, que escreve esse livro. Há motivo para crer que Paulo tenha sido absolvido por Nero. 2 Timóteo 4:17. O que será que tem lá em 2 Timóteo 4:17? Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, senão você anota aí. Vamos ver o que está dizendo lá? 2 Timóteo, por onde anda meu amigo Timóteo aqui? 2 Timóteo, vamos achar. 2 Timóteo, está aqui, peraí. 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. É muito bom estudar a palavra de Deus, nos alimentar. Capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Olha o que diz. 4:17 de 2 Timóteo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Que coisa maravilhosa que nós encontramos aqui. E tenha podido realizar sua projetada visita à Espanha. Romanos capítulo 15, 24. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 15 e 24 diz assim. Romanos capítulo 15, 24 ao 28 diz assim, ó. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. O versículo de número 27. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Olha o 28. Assim que, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. Que coisa linda é isso. Clemente era discípulo de Paulo. Mas como Clemente era discípulo de Paulo? Era. A gente encontra tudo isso aqui, né, na Bíblia Sagrada. Paulo, ele fala a respeito disso. Clemente, ele era discípulo de Paulo. Depois você pode ler no Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses 4, ele vai falar sobre isso. Filipenses 4, você lê depois. Escreveu que este tinha pregado o evangelho no Oriente e no Ocidente, e que tinha instruído o mundo inteiro em justiça, tendo chegado à extremidade do Oeste, que somente pode significar a Espanha. Que coisa linda! A comitiva chegar a Roma no ano de 61 depois de Cristo, tendo Paulo ficado ali 2 anos, certo? Em 62 escreveu as epístolas. Paulo escreve em 62 depois de Cristo, ele escreve as epístolas aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e aos Filipenses. E em 63 ele foi solto e ficou livre até o ano de 67. Durante esse período, olha o que Paulo fez. Visitou diversos lugares na Ásia Menor e na Macedônia e, afinal, chegou à Espanha. Em 68, ele foi preso novamente em Roma, onde escreveu 1 Timóteo e Tito, e em 66 a 67, e 2 Timóteo em 68. Em 66 e 67, ele escreve a primeira carta pastoral, 1 Timóteo e Tito, e em 68 ele escreve a segunda carta a Timóteo. Neste último ano, depois de 2 processos, foi morto, o resultado do seu apelo a César.
estranhamos um pouco que não haja aqui nenhuma alusão à igreja a qual 3 anos antes Paulo tinha dirigido sua célebre epístola, nem a qualquer dos crentes a que ele mandara saudações. Quais deles devemos contar entre as visitas do versículo 30? O versículo 30 diz o quê? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Não tem nome. Quem ia ver Paulo, via. Então nós chegamos, no fim do capítulo, nós vemos que a maioria dos judeus rejeitou o evangelho. É o que nós encontramos aqui. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas a maioria dos judeus rejeita o evangelho, e que apesar de todos os embaraços e cadeias, Paulo conseguiu evangelizar com ousadia e sem impedimento algum. Que coisa maravilhosa é ver a trajetória deste homem escolhido por Deus, deste homem chamado por Deus, deste homem que antes era um perseguidor, mas que agora, durante a sua trajetória cristã, servindo a Jesus que o encontrou no caminho de Damasco, ele dá tantos exemplos maravilhosos. Que Deus continue nos abençoando. Foi muito bom, muito proveitosa a leitura desse livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado. Mande seu comentário se você desejar. Não esquece seu like. E é muito bom. E vamos continuar nessa trajetória falando da palavra de Deus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Um abraço carinhoso da missionária Ivailza. Que Deus te abençoe e te guarde. E o Senhor proteja você e a sua família.